Olá, muito boa tarde, Manaus. Estamos aí, Outubro Rosa, iniciando o mês mais empolgante e entusiasmado do ano, até porque outubro estamos aí para outubro, novembro, 3 meses para o final de ano, e o outubro ele tem um toque muito especial, que é o Outubro Rosa, né? Então, em homenagem a todas as mulheres, é o mês de prevenção ao câncer de mama. Quero começar saudando a você, mulher que está do outro lado, a você que nos acompanha aqui no Verano Jogo, e saudar a todos que estão nessa tarde maravilhosa. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é sobre como investir nos dias atuais. Será que é fácil investir? Será que tem alguma pegadinha nesse negócio de investimento? Como que nós podemos e devemos nos precaver das armadilhas de investimentos ruins? E como investir e dar certo para que você possa gerar economia, gerar valor e, consequentemente, ter o dinheiro futuro ou o presente para realizar seus sonhos, para ter suas realizações. E esse tema, como investir nos dias atuais, traz para a gente uma reflexão super importante. Os brasileiros que investem em produtos financeiros eram 37% da população em 2023. Segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor, produzida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital, ABIMA, em parceria com o Datafolha. E divulgado nesta terça-feira, dia 30 passado, o percentual é estável em relação a 2022, quando 36% da população investia. As classes A e B têm um percentual maior de investidores, 55%, que equilibra com o percentual das classes D e E, que tem a menor quantidade de investidores, 20%, enquanto a classe C se mantém no nível da população como um todo de 38%. O relatório mostra que a segurança e retorno financeiro são as principais vantagens vistas pelos brasileiros na hora de investir. Entretanto, as respostas contrastam com as desvantagens citadas pelos investidores. Baixo retorno com investimento e resgate depois de um longo período. E no que os brasileiros costumam investir? Predominantemente imagine você, na caderneta de poupança, a velha e tradicional caderneta de poupança. 25% da população em 2023 investia na caderneta de poupança. Este percentual é de 68% em ambos os casos, ou seja, há um recuo no percentual de investidores, haja visto as novas fontes de investimento. Nenhum outro instrumento financeiro chega perto da adesão à poupança. Veja só o ranking. Por exemplo, população total, 5% investe em títulos privados, fundos de investimento, 4%, moedas digitais, 4%, ações, 2%, tesouro direto, 2% e colchão de casa, 3%. Ou seja, ainda há um certo preconceito sobre investimento. Os percentuais são menores do que os brasileiros que fizeram pelo menos uma aposta em 2023. Segundo a pesquisa da Ambima, pelo menos 14% da população colocou dinheiro em uma bet no ano passado. E as bets? Assunto relevante e interessante. Enquanto os motivos para apostar são ganhar dinheiro rápido e ganhar muito dinheiro de uma vez. Os motivos para se investir, segundo o Raio-X do Investidor de 2024, são 33% comprar um imóvel, 20% manter aplicado, 10% fazer uma viagem e 10% comprar um carro e 9% a aposentadoria. A pesquisa projeta um retrato otimista para 2024. Cerca de 13% da população que não investe tem a intenção de começar a investir. Ou seja, temos novos investidores. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de ter como convidado hoje o Luciano dos Santos Gonçalves. Luciano, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, é uma honra estarmos aqui compartilhando deste momento contigo e te parabenizar pelos teus mais de 25 anos de excelência no varejo e estamos gratificados por estarmos participando desta entrevista que vai contribuir muito para aqueles que nos acompanham. Perfeito, Luciano. O Luciano ele é CEO do Investimento Sem Filtro e vai conversar conosco. Luciano ele tem 46 anos, é casado, servidor público estadual, policial militar, pós-graduado em gestão em segurança pública, chefe do setor de estatística da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, sócio do Grupo Sem Filtro e CEO do Investimento Sem Filtro. Luciano, a gente vai falar aqui sobre investimento e eu vou logo aqui te perguntar, quais são as principais alternativas de investimento nos dias atuais? Perfeito, excelente pergunta. Nós temos duas modalidades de investimento.
renda fixa, renda variável. Esse teu relatório excelente que saiu traz como é que está o comportamento, o perfil do brasileiro investidor. Grande maioria deles, quase que 98% quase que 98% de quem investe na renda fixa, que é poupança. Vamos já falar da poupança daqui a pouco, que é um dos piores do investimento que nós temos. Investe em CDB, que é certificado de depósito bancário, título de capitalização, que não é outro investimento que nós não recomendamos para ninguém, enquanto que um pouco mais de 2% da população brasileira investe em ações, que é renda variável, onde nós temos ações de grandes empresas, onde nós temos fundos de investimentos imobiliários, que também é uma modalidade de ação que tem menor oscilação, mas que também é uma renda variável, e a grande parte está pautada na renda fixa, pegando a poupança, pegando o certificado de depósito bancário, pegando fundos de investimento de empresas, e daqui a pouco nós vamos estar nos debruçando sobre esses pontos. Perfeito, Luciano. Primeiro eu quero entender e conhecer que esse nome Investimento Sem Filtro chama muita atenção. Como que iniciou esse projeto e como que surgiu essa ideia? E qual o objetivo dele? Perfeito, excelente. Nós começamos esse projeto, eu com meu sócio Ed Filho, com o propósito de abrir portas para aquelas pessoas que não têm conhecimento na área, para aquelas pessoas que acham que é um bicho de 7 cabeças começar o processo de investimento, para aquelas pessoas que não têm a linguagem técnica necessária para começar a investir. Então, no Investimento Sem Filtro, é justamente trazer essa pessoa que tem pouco conhecimento na área para que, com uma linguagem simples, fácil, ela entenda o processo de investimento. Quando nós vamos falar, por exemplo, de Selic, eu não chego e falo, você vai ter um retorno X do Selic. Eu digo que a pessoa vai ter um retorno em cima dos juros corrente daquele país, porque o Selic é a taxa de juros. Quando nós vamos falar de inflação, nós não usamos o termo IPCA+, nós falamos a volatilidade da inflação, e as pessoas vão compreendendo isso. Aproveito o gancho desse questionamento para convidar você que nos assiste a estar nos acompanhando em nosso Instagram, que lá nós temos o Dicionário do Investidor. Com este dicionário você vai ter conhecimento de todos esses termos técnicos e vai ver que é fácil compreendê-los. Então, nosso objetivo é abrir portas, é abrir o segmento, é pavimentar para que pessoas com pouco conhecimento, pessoas com pouco recurso, principalmente, percebam que é possível investir começando com R$1. Perfeito, Luciano. E muitas vezes esse é o grande mistério. Antes da gente continuar, eu preciso fazer a liçãozinha de casa, que é virar a nossa ampulheta do tempo, que é ela que vai nortear esse nosso bate-papo. E, obviamente, que eu quero lembrar você que nós estamos aqui tomando a melhor água, aquela água que efetivamente mata a sede, aquela água que tira você daquela, principalmente nesse calor extremo que nós estamos, ela vai matar a sua sede, vai te dar aquela sensação de que você efetivamente, sabe, você está saciado, que você pode continuar uma boa conversa e pode continuar assistindo aqui o Virando o Jogo comigo. Quero também aproveitar para dizer para você que o nosso programa Virando o Jogo, todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, ao vivo, nós sempre trazemos um convidado relevante, e hoje eu estou aqui com o Luciano Gonçalves, que ele é do Investimento Sem Filtro, e eu estava efetivamente perguntando a ele como que surgiu esse movimento, esse negócio. E ele estava nos falando que a partir de R$1 a gente já começa a investir. Porque realmente, sabe, Luciano, o que eu escuto muito é que as pessoas falam, poxa, eu tenho que acumular dinheiro, eu tenho que acumular recursos para que eu possa investir. E qual que é a dica de ouro para que a gente possa iniciar esse processo de investimento? Perfeito, vamos lá. Eu vou falar aqui apenas 5 pontos, vou falar 6, que fica mais fechado, para nós começarmos a investir. Primeira coisa que você precisa é organização financeira. A pessoa, para começar a investir, ela precisa se organizar financeiramente. Ela precisa, primeiro, organizar as contas, receber mais do que gasta, tampar, fechar esse funil, não permitir que ela gaste mais do que ela recebe. Então, o processo de organização financeira é o primeiro ponto, é o primeiro pilar para que a pessoa comece o processo de investimento. Segundo ponto é saber que nunca é cedo demais para começar.
Basta que uma pessoa tenha um CPF, qualquer pessoa hoje já recém-nascida tem direito a CPF, ela já pode começar a investir através dos seus pais. E pensar também que nunca é tarde para começar a investir. Poxa, algumas pessoas falam, já tenho 60 anos e ainda tenho condições de investir? Tem condições de investir, nunca é tarde para começar. O quarto ponto para que nós possamos estar dando este pontapé é, uma vez que eu organizei minhas finanças, percebi que não é cedo, percebi que não é tarde, eu preciso, nesse processo inicial de investimento, gerar minha reserva de emergência. É guardar um dinheiro para uma eventualidade, para uma emergência. Aí você pergunta, qual seria o melhor ponto para nós capitalizarmos este recurso? Eu vou começar de trás para frente. O pior investimento que nós temos no Brasil é o realizado pela maioria dos brasileiros, que é a poupança. A poupança, ela rende hoje, Marcelo, para você ter uma ideia, 0,5% ao mês. Isso... Mas, Luciano, olha só, você está falando aí que é o ponto que é aquele investimento de menor rentabilidade. Mas a grande maioria da massa brasileira, e nós vimos, inclusive, na pesquisa que nós apresentamos, ele vai para a poupança. Por quê? Falta conhecimento ou é segurança que o investidor quer? Vamos falar dos dois pontos. É a falta de conhecimento. As pessoas falam, poxa, eu deixo o dinheiro na poupança, esse dinheiro vai estar rendendo 0,5% ao mês. Está rendendo alguma coisa? Tá. Mas é seguro. Eu consigo pegar esse dinheiro na hora que eu quero para uma emergência. Só que existem outros investimentos tão seguros quanto a poupança, com muito maior rentabilidade e que existe também uma coisa chamada liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu coloco o dinheiro neste investimento, podendo resgatá-lo no mesmo instante, ou no dia seguinte, ou a qualquer momento. É chamada liquidez diária. Liquidez diária? Liquidez diária. Quando a pessoa pode resgatar a qualquer momento este investimento. Dá um exemplo para a gente, Luciano. O CDB, por exemplo. Os CDBs, a maioria dos certificados de depósito bancário, que é CDBs que os bancos oferecem, seja ele físico ou digital, eles têm liquidez diária e você começa com a partir de R$1. Esse investimento em CDB, por exemplo, eu faço um CDB de R$1.000 com liquidez diária. Tem CDBs que estão rendendo, se eu for pegar mensalmente, 1,2%, por exemplo, por mês, enquanto que a poupança por mês rende 0,5%. O CDB, a vantagem dele é que todo dia ele tem rendimento. A poupança, você só recebe no vencimento, após 30 dias. Se você coloca R$1.000 na poupança, que está rendendo 0,5% ao mês, para resgatar daqui a 30 dias, se você resgata em 29 dias, não rendeu nada. Você perdeu tudo. Perdeu 29 dias, o seu dinheiro parado ali, sendo desvalorizado por conta da inflação. Nossa, é super interessante isso, né, Luciano? Porque geralmente as pessoas acham que é super seguro você investir na poupança. E eu tenho certeza que muitos dos telespectadores, dos nossos internautas, não sabem efetivamente que você perde quando você deixa de investir. E esse fundo de investimento que você falou, o CDB, eu posso... Qual a maneira mais fácil de contratar isso? Qualquer banco fornece, propicia para você investir em CDB. Seja banco digital, seja banco físico. São aquelas caixinhas de investimento que aparecem ali, caixinha né? de investimento é outra coisa, é outra modalidade de investimento. Por exemplo, o CDB, esse certificado de depósito bancário, como é que funciona? Vou explicar aqui para os nossos telespectadores. O CDB, você empresta dinheiro para o banco pega esse dinheiro e lhe devolve após um prazo pré-estabelecido de 3 meses, 9 meses do ano, quando você quiser no vencimento com uma taxa de juros, só que ele é de liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer momento recebendo essa taxa. A caixinha, cofrinho, porquinho, que muitos bancos digitais oferecem, eles também têm uma rentabilidade 100% do CDI, 102% do CDI, alguns acima de 150% do CDI, e essa rentabilidade, ela traz esse retorno para você também com liquidez diária, investindo a partir de R$1. Aí, antes de você prosseguir, deixa eu só fazer um adendo. As pessoas falam, poxa, a poupança, ela é segura. É verdade. Ela vai lhe dar aquele retorno após o vencimento. Existe um outro investimento chamado Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Na poupança, você guarda o dinheiro no banco, depois de 30 dias ele rendeu aquele percentual. O Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo federal. Ok. Você, quando empresta esse dinheiro para o governo federal,
você pode resgatá-lo, o Tesouro Selic, por exemplo, também com liquidez diária já no mesmo dia. E ele rende a taxa Selic, que é 10,75%, rende ao longo de um ano esse valor investido 10,75%, que é mais do que a poupança, que rende ao longo de um ano 7% aproximadamente. E por que eu não recomendo o Tesouro Selic e sim o CDB? O Tesouro Selic é seguro? É sim, tanto quanto a poupança. Qual é o perigo do Tesouro Selic? É o país, o Brasil quebrar. Caso o país quebre, quem tem dinheiro investido no Tesouro Selic vai perder. Mas um país quebrar é algo muito inimaginável. Pode acontecer? Pode, daqui a alguns anos, ninguém sabe, o futuro não nos pertence. Mas pode acontecer. Aí você pergunta, então o Tesouro Direto é mais seguro que um CDB? O CDB, ele tem um fator chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ok. O Tesouro Direto, eu empresto meu dinheiro para o governo usa, me paga uma taxa por esse empréstimo. O CDB, eu empresto meu dinheiro para o banco pega esse meu dinheiro e empresta para outra pessoa e depois eu resgato esse dinheiro, ele paga o valor, uma taxa para mim por ter emprestado esse Ou dinheiro seja, para ele. você está num ambiente muito mais seguro, muito mais harmônico, você não tem... Pode ser que você não tenha essa dificuldade ao longo do tempo. Correto. E aí, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa que vem chamando muito a minha atenção aqui, é como que a gente vence o desafio, né, de destravar o medo de iniciantes no mercado de ações, por exemplo? Agora você falou algo interessante. Mercado de ações. Ações de renda variável. As pessoas têm medo mesmo de entrar nesse mercado porque ele é muito volátil, ele não é estável. Eu vou te trazer aqui, antes de você continuar, eu quero contribuir te trazendo aqui um case que é recente, que foi no caso da Americanas.com. Correto. Onde nós vimos ali, eu tenho amigos, nós estávamos no momento que aconteceu o fato, eu estava junto com esse amigo, estávamos em Nova York, na feira, na NRF, e ele era investidor, e ele tinha lá um valor bem significativo, né, investido, e ele viu a ação da Americanas cair de R$14 a menos que R$1. Ou seja, foi uma avalanche, né, de caos. O cara entrou em desespero. Esse mercado, ele não é muito arriscado, Luciano? De fato é. Ele é volátil, daí você adquirir conhecimento para entrar no mercado desse. Por isso que nós, para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, para os nossos seguidores, orientamos primeiro começar na renda fixa, constituir uma reserva de emergência, ter um portfólio diversificado na renda fixa, investindo em CDBs, investindo no Tesouro, investindo em debêntures, alguns pontos de investimento da renda fixa. Depois que já está bem solidificado sua reserva, seu capital na renda fixa, começa a entrar na renda variável. Renda variável traz maior rentabilidade? Traz maior rentabilidade. É possível que eu compre uma ação da Renner, por exemplo, de R$14 e amanhã essa ação já está em R$24, por exemplo. Como pode ser que aconteça como aconteceu com as lojas americanas, que caiu para 65 centavos, se não me falha a memória, as ações das americanas, e isso foi algo que causou um desespero Elas muito se derreteram, grande. Ela né? derreteu, foi exatamente como aconteceu. Aí na renda variável, nós temos, além das ações em si, uma outra modalidade chamada fundo de investimento imobiliário. É um outro tipo de investimento na renda variável, que também é volátil, mas a volatilidade dele é pequena. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário de papel, que nós chamamos assim, o MXRF11. O valor dele é de R$10. Quando ele varia, quando ele oscila, ele vai para 10,1, 10,2, R$10,02. Quando ele cai para R$9,98, R$9,99. Então, a volatilidade é muito pequena desse fundo Bem de investimento. conservador, né? Bem conservador. E a maioria dos fundos agem dessa maneira. Um fundo de investimento, por exemplo, para sair de R$100 e chegar em R$200, são 2, 3 anos. Ele demora muito tempo para ter esse processo. A mesma coisa para diminuir. Então, a pessoa, quando percebe que aquele fundo de investimento começou a cair, ela pode, opa, o que está acontecendo? E os relatórios são importantíssimos. São os relatórios das empresas que nos dão a saúde financeira da empresa. Sabe, Luciano, eu sempre ouvi do meu pai que não existe dinheiro de graça. E aí, depois, ao longo do tempo, a gente vai evoluindo. Eu vi que não existe almoço de graça. E aí eu te pergunto, existe
dinheiro fácil quando se fala em investimento? Em hipótese alguma. Todo é processo de estudo, é processo de aprendizado, é processo de conhecimento. Você tem que começar, você tem que partir, mas pense que nada é fácil. Existem duas palavras, dois termos que nós usamos muito no investimento. Constância e consistência. O que é constância? Eu investir todo mês. Poxa, eu decidi investir todo mês R$ 200, por exemplo. Essa é minha constância. O que é consistência? Pelo maior tempo possível, pelo maior prazo possível, todo mês colocar esses R$ 200. Aí eu trago aqui para ti um exemplo prático. A diferença entre juntar dinheiro e investir dinheiro. Perfeito. Eu vou pegar o mesmo exemplo dos R$ 200. Se eu pego R$ 200 e eu decido juntar R$ 200, quanto tempo eu levo para chegar a R$ 100.000? Eu levaria 500 meses, um pouco mais de 41 anos. Então, se eu junto dinheiro, R$ 200 todo mês, em 500 meses, 41 anos, um pouco mais de 41 anos, eu chego a R$ 100.000. Se eu decido investir esses R$ 200 todo mês, eu com 180 meses, 15 anos, chego aos R$ 100.000, menos da metade do tempo. Aí eu vou além. Se eu decido, então, dobrar esses 100 mil para R$ 200.000, se eu vou juntar dinheiro, eu vou levar mais 41 anos. Então, eu chego em R$ 200.000 após 82 anos. Enquanto que se eu invisto, eu chego nos R$ 200.000 em 5 anos. É o chamado juros compostos. Para chegar nos 100 mil, eu levei 15 anos. Após mais 5 anos, com 20 anos, eu chego nos 200 mil. Após mais 3 anos, eu chego nos 300 mil. E essa é a mágica dos juros compostos trabalhando para gente. Muito interessante isso. Olha, eu estou gostando desse negócio. Esse negócio desse investimento sem filtro está deixando para a gente aqui várias revelações que nós não tínhamos e eu tenho certeza que você, do outro lado, não tem. E eu vou convidar o Luciano agora para tomar a nossa água toia, enquanto isso ele mata a sede, e eu quero falar com você que está do outro lado, quero falar sobre a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que acontece comigo, Marcelo Salum. São 5 módulos extraordinários, onde a gente traz para você toda a nossa experiência ao longo dos anos, trabalhando em grandes companhias, trabalhando em empresas regionais, empresas nacionais e internacionais. No primeiro módulo, nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós falamos sobre as ferramentas de gestão. No terceiro módulo, nós falamos sobre marketing pessoal e ética profissional. No quarto módulo, a gente fala sobre os negócios disruptivos, o que tem de mais envolvente e interessante para atingir novos consumidores. E no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. E tudo isso você pode acessar agora no www.ibvv.com.br e você faz lá a sua inscrição, fala com a gente prepara para você um treinamento todo especial in company, para a sua empresa, ele todo modelado de acordo com a sua cultura organizacional. E eu estou tendo o prazer de conversar sobre investimento. A gente está falando aqui de um tema super relevante, que é essa modalidade de como investir corretamente. E o Luciano, que é o nosso convidado hoje, ele está trazendo para a gente algumas revelações. Por exemplo, que a poupança é o mais tradicional investimento, mas é o que menos traz aí rentabilidade, é o que menos traz ganho para o investidor. Ele nos contou aqui agora que para você, que é muito diferente entre você poupar dinheiro e você investir, que o investimento requer que nós tenhamos uma atenção redobrada e, consequentemente, esse retorno do dinheiro ele se torna muito mais curto. E ele está aqui nos dando algumas dicas de quais os papéis que nós devemos investir. Então é super interessante, fica ligado aí. E eu quero aproveitar para agradecer você que está do outro lado, né? Agradecer os nossos telespectadores, os nossos internautas de todo o Brasil que estão conosco e também do exterior, que toda semana estão aqui comigo no Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum, no maior site de notícias que é o Amazonas Atual, onde o Amazonas Atual leva para você sempre uma informação super relevante nesses mais de 10 anos de consistência, tudo isso aí aos cuidados aí sobre a liderança de Valmir Lima, que é o nosso jornalista responsável. Quero também lembrar você que no próximo ano, em março de 2025, nós vamos ter a maior feira. Imagina você que vai acontecer aqui no Amazonas, vai acontecer no Estúdio 5, a maior feira de supermercados da região norte. É a primeira Expo Amazônia, isso tudo promovido pela Amazi, Associação Amazonense de Supermercados, e você dá um clique lá, vai lá no Instagram, Amazi Oficial, e você pode ter maiores informações de como participar
como que você pode ser um expositor da Amase, na feira da Amase, e como que você pode ser um participante dessa que vai ser a maior feira dos últimos tempos. A Expo Amazônia acontece em março de 2025 e nós já estamos falando sobre isso, por causa que ela vai marcar um momento super especial na nossa região. E eu vou voltar aqui para conversar com o Luciano dos Santos. Luciano dos Santos, que, dentre outras prerrogativas, ele é policial militar, ele faz parte, ele é chefe do setor de estatística da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e também é sócio do Grupo Sem Filtro e CEO do Investimento Sem Filtro e está trazendo para a gente aqui grandes revelações. Luciano, qual a importância, né? Geralmente as pessoas utilizam de planilhas para acompanhar seu investimento. Qual que é a importância? É usar a planilha ou ter algum outro recurso mais atualizado para que a gente possa acompanhar essa trajetória de investimento? Perfeito. A planilha ela é importantíssima porque lá nós conseguimos catalogar todo o nosso portfólio. O que é portfólio? São todos os produtos financeiros que nós temos. Lá nós conseguimos tabular, inserir lá nossas ações, nossos fundos de investimento imobiliário, nossos FIAGROS, que são fundos de investimento no agronegócio. Lá nós conseguimos colocar nossa renda fixa, seja um CDB, seja uma debênture, seja qualquer outro investimento em renda fixa. CRA, nós conseguimos colocar tudo dentro dessa planilha. Inclusive, nós temos em nosso Instagram disponibilizado uma planilha de controle financeiro. Você que está nos assistindo, caso queira, entre lá no nosso Instagram, o link está aí abaixo, e você vai ter acesso a uma planilha de controle financeiro e a uma calculadora de investimento, onde lá você vai colocar o valor que você quer investir, quanto você quer investir, quanto você quer aportar, quer colocar todo mês, e ele já diz o prazo que você vai precisar investir e quanto você vai ter ao final deste processo de investimento. É muito interessante. Luciano, eu estou super curioso aqui, que você é da área de segurança. Certo. Né? Você é servidor público da área de segurança. E como surgiu essa ideia de migrar para esse negócio de investimento, que é um negócio assim tão sensível, que é muita atenção. Como que surgiu essa ideia de você migrar para esse negócio? Migrar para a área de investimento. O que acontece? Nós, quando... Eu sempre fui muito ligado em leitura, em estudo, em aprendizado. Eu sou graduado em estatística, então mexo muito com números, com planilhas, com tabelas, com gráficos. E eu comecei a me aprofundar mais nessa área, comecei a estudar, comecei a acompanhar a questão do investimento, tentar entender, ver como é que funciona. Me aventurei numa coisa que é chamado de day trade. O que é day trade? É aquele investimento onde a pessoa investe numa ação no dia para resgatar no mesmo dia. Aqueles gráficozinhos que geralmente a gente vê, a bolsa sobe, a bolsa desce, aquilo ali é o chamado day trade. E eu falei, poxa, eu vou entrar nisso, só que quando eu decidi entrar no day trade, eu não tinha adquirido conhecimento suficiente. Conhecimento necessário. E assim, geralmente, na vida do investidor. A pessoa que vai começar a investir e ela investe sem ter um conhecimento fundamentado, estruturado, ela quebra. E não foi diferente comigo. Eu quebrei no day trade. Falei, rapaz, que absurdo, como é que pode? E eu falei, não, eu preciso adquirir conhecimento, preciso aprender, eu preciso entender como é que funciona todo o processo. E a partir daí comecei a estudar, me aprofundar e falei, isso aqui é interessante, isso aqui dá retorno para as pessoas. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de compartilhar conhecimento. Falei, não, isso aqui não pode ficar só comigo. Do mesmo jeito que eu aprendi, que eu consegui entender e que eu consegui desenvolver uma didática para transmitir para outras pessoas, eu preciso transmitir para elas este conhecimento básico de investimento e conforme elas vão nos acompanhando, elas vão aprendendo cada vez mais. Porque o nosso objetivo é começar no processo inicial, básico, tratar o processo do nível médio, intermediário e irmos para investimentos avançados, que é quando nós vamos estar investindo principalmente em ações, em opções, que é uma coisa já um pouco mais complexa de até mesmo transmitir para o nosso público agora. Muito interessante isso, né? Que a gente vai, muitas vezes a gente aprende na dor para que a gente possa gerar uma solução futura. Né? Verdade. E aí você falou aqui, em alguns momentos, de uma reserva de emergência. Correto. O que é isso? Aliás, o que é? A gente sabe que é o momento que você vai ali utilizar. Mas como que a gente deve iniciar uma reserva de emergência? Qual que é o passo a passo? Perfeito.
A reserva de emergência ela é necessária para todo mundo. Você que está nos assistindo, é necessário que você tenha uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um dinheiro que eu vou guardar, juntar ou investir para uma viagem, para um casamento, para um passeio, para comprar um bem, seja ele móvel ou imóvel? Não. Reserva de emergência é um valor que a norma diz, a literatura diz, que tem que ser 6 vezes o valor do seu salário. Para quê? Para que numa eventualidade, numa emergência, você ficando desempregado, você tendo uma doença, você tendo algum problema, você tenha de onde tirar esse dinheiro para suprir aquela demanda, suprir aquela necessidade. Poxa, eu tenho minha reserva de emergência, 6 vezes o meu salário, mas eu estou investindo, estou fazendo isso, aquilo. Poxa, houve um imprevisto, quebrou meu carro, bateu o motor totalmente, tenho que mandar fazer o motor. Poxa, eu vou precisar mexer na minha reserva de emergência. Legal, você vai utilizar a sua reserva de emergência, mas tão somente você passa a receber novamente, tem que repor aquele valor lá. Essa reserva de emergência, ela tem que ser guardada para esses momentos. E qual a melhor maneira de eu construir, de eu constituir a minha reserva de emergência? Não é debaixo de colchão, não é numa poupança, por exemplo, não é num título de capitalização. A reserva de emergência pode ser constituída a partir de um tesouro Selic, um tesouro direto? Pode. Pode ser constituído no CDB? Pode. Inclusive, são as melhores opções para que a pessoa construa sua reserva de emergência. A reserva de emergência é aquilo que você vai guardar e só pode aumentar. Ela não pode diminuir. Então, a reserva de emergência, você não pode colocar, poxa, minha reserva, uma pessoa que ganha, por exemplo, 2 mil por mês, aí eu tenho 12 mil é minha reserva de emergência. Já sei, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou guardar, eu vou investir numa ação. Você investiu numa ação, por exemplo, das Americanas, o que você colocou de 12 mil passou a valer R$ 800. Tem noção do perigo? Então, não é numa renda variável que você vai colocar, alocar sua reserva de emergência. É numa renda fixa que tem uma rentabilidade pelo menos de 1% ao mês. Perfeito. Luciano, vou pedir para você me dar mais um minutinho e eu quero falar com você que está do outro lado, falar sobre uma dica de um filme super especial que tem tudo a ver com o nosso tema, que é O Lobo de Wall Street. Esse filme de 2013, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, retrata a vida de Jordan Belfort, um corretor de bolsa que enriquece rapidamente através de fraudes e manipulação de ações. A trama detalha como Belfort usou brechas no sistema para enriquecer e transformar sua própria companhia em uma gigante do setor. Entretanto, o envolvimento com esquemas ilegais, fraudes e uma rotina regada a festas e gastos faz com que o destino do executivo não seja dos melhores. É uma história envolvente sobre a ascensão e queda, destacando as consequências inevitáveis da desonestidade. Então, aqui um filme super especial para você. É um filme de 2013, mas faz parte de um contexto que a gente pode estar sempre aprendendo, O Lobo de Wall Street. Deixo para você essa super dica de filme. E voltando aqui para o nosso bate-papo, quero chamar a sua atenção, que a gente está falando aqui sobre investimento. Luciano, qual que é a dica você daria para quem está pensando em investir nesse momento? O que ele deve fazer nesse momento para que ele possa começar essa trajetória de investimento? Perfeito. Vamos lá. Para você que quer começar essa trajetória de investimento, nós temos aqueles passos iniciais, que é você se organizar, poxa, eu me organizei, estou conseguindo ter um ganho maior do que meu gasto, estou ganhando mais do que eu gasto, então está sobrando dinheiro para mim, eu vou pegar esse dinheiro e vou começar a investir. Isso está no nosso processo de mentoria, mas aqui vai de forma gratuita, a pedido do nosso amigo Marcelo Salum. Você tem que começar com uma renda fixa. Então, você pode abrir uma conta em bancos digitais, existem inúmeros bancos digitais com uma boa saúde financeira. Depois nós vamos estar liberando um conteúdo acerca da saúde financeira dos bancos e verificando esse banco digital, tem números, eu não vou citar nenhum aqui porque não estamos sendo patrocinados por nenhum deles. Abrindo a sua conta nesse banco digital, você vai procurar o produto lá chamado renda fixa, CDB principalmente, que é algo que você vai conseguir estar guardando
todo o seu dinheiro ali. Agora, procure um CDB que renda mais de 102% do CDI. Ah, Luciano, tem CDB que rende 100% do CDI. Eu pego? Não, não compensa. Ah, tem CDB que rende 101%. Compensa? Não. Acima de 102%. Tem muitos CDBs que rendem 110%, 120%, 150%. Inclusive, se o Marcelo Salom me permite, quinta-feira nós teremos uma live no Investimento Sem Filtro e nesta live eu vou mostrar para vocês na prática o investimento que eu fiz num CDB rendendo 220% do CDI. Eu vou estar mostrando na prática este vídeo na quinta-feira à noite às 19 horas. Mas deixa eu te perguntar, Luciano, à medida que você tem uma maior rentabilidade, e você está colocando acima de 102, né? Acima de 110, enfim, consequentemente o prazo vai ser alongado, ou não? Liquidez diária. Liquidez diária. Existem CDBs que vencem com 90 dias, 180 dias, com 1 ano. Tem CDBs que vencem com 5 anos, 3 anos. A maioria vence com 3 anos. 5 anos é um ou outro. Agora, a maioria desses CDBs tem liquidez diária. O que é vencimento? Você investe num CDB que vence daqui a 2 anos, por exemplo. Implica dizer que daqui a 2 anos, aquele produto acabou. Ele ficou rendendo no primeiro mês, segundo mês, até o 24º mês. Quando é o 24º mês, aquele CDB ele é encerrado, aquele dinheiro volta para o saldo da sua conta. Ele deixa de estar investido. Por quê? Porque já deu prazo de 2 anos, que é o vencimento do CDB. Mas isso não implica dizer que você só pode resgatar aquele dinheiro quando ele completa 2 anos. Implica dizer que ele vence com 2 anos e ele deixa de estar investido e vai para o saldo da sua conta. Mas você pode resgatar a qualquer instante. No dia seguinte, com 3 meses, com 2 meses. Isso é liquidez diária. Essa é a vantagem hoje em dia do advento dos bancos digitais, que facilitou muito. Antigamente as pessoas só investiam, quem investia nos bancos tradicionais. Você chegava no banco, eles lhe ofereciam um produto deles, onde eles eram beneficiados. Você era o que tinha menor rentabilidade em todo o processo. Geralmente eles ofereciam uma coisa chamada título de capitalização. Perfeito. Olha, esse título de capitalização, ele rende, vamos pegar aqui mais do que a poupança. A poupança rende 7%. Eles falavam, olha, esse título de capitalização rende 8% ao ano, mais do que a poupança. De fato, 1% a mais do que a poupança. Mas se você leva em consideração um CDB que rende 11%, são 4% a mais do que a poupança. Perfeito. Então, o CDB, ele compensa em comparação ao título de capitalização. Muito interessante isso tudo e, na verdade, é um grande aprendizado. Luciano, existe investimento sem risco? Investimento sem risco. Vamos lá, essa pergunta é excelente. A renda fixa é um investimento que tem risco. Todo investimento tem risco. Luciano, a poupança tem risco? Tem risco. Nós tivemos um confisco da poupança há muito tempo atrás, nós lembramos da experiência, foi uma experiência trágica, isso aconteceu. Inclusive, muitos estavam cogitando dessa possibilidade de acontecer novamente. Eu acredito, eu espero que não ocorra, mas é um risco. A poupança ser confiscada pelo governo federal para atender a necessidade do governo. Isso pode acontecer. Vamos sair da poupança, vamos para um CDB, por exemplo, certificado de depósito bancário. Tem risco de eu colocar, por exemplo, Luciano, 10 mil reais num CDB que tu estás falando para resgatar daqui a 1 ano e eu não receber esse CDB, não receber esse dinheiro, o banco pode quebrar. Digamos que nós usamos aqui, pegamos o CDB do Banco A, esse Banco A está com uma saúde financeira boa, está trabalhando bem, eu deixei esses 10 mil reais lá e daqui a 1 ano eu quero resgatar todo o dinheiro que eu coloquei. O banco faliu. Houve uma fraude dentro do banco, o banco quebrou. Não tem nada. Quando isso acontece, o CDB ele tem uma coisa que eu falei e torno a repetir. O Fundo Garantidor de Crédito, onde, por CPF, cada pessoa tem direito de receber até 250 mil reais. Por instituição financeira. Então, se eu coloquei no meu CPF esses 10 mil no Banco A, o Banco A quebrou,
eu recebo pelo governo esse valor de 10 mil de volta para mim. Não posso ultrapassar 250 mil. Poxa, Luciano, tu colocaste 280 mil no CDB para receber daqui a 6 meses. O banco quebrou quando estava com 5 meses. Poxa, eu coloquei 260, 80, não sei quanto eu falei. Eu só vou poder resgatar, pegar de volta 250, que é o limite. Aí as pessoas que investem muito, só para você ter uma ideia, como é que elas fazem? Como é 250 mil por CPF, por instituição financeira, a pessoa fala, poxa, eu tenho 450 mil, eu vou fazer um CDB de 150 mil no banco A, um de 150 mil no banco B, um de 150 mil no banco C. Se os três quebrarem, eu vou pegar 150 do A, 150 do B, 150 do C, porque é por CPF, por instituição financeira. Entendi. Então, eu pego o meu dinheiro de volta. Então, se tu perguntas, a renda fixa, ela tem possibilidade de quebrar? Tem. Todo investimento tem. Então, Seja não tem todos, investimento sem risco. Não tem. Todos têm risco. Perfeito. Luciano, a gente está nesse papo super interessante, mas o nosso tempo está esgotando aqui. E eu vou aqui, rapidamente, vou falar com você que está do outro lado, vou convidar o Luciano agora para o nosso Vai e Vem, que vai aparecer para você na tela, enquanto a gente saboreia essa água maravilhosa que é a água toia, e a gente vai para o Vai e Vem. Vai e Vem, que é o momento onde a gente vai falar aqui perguntas super rápidas e de uma única resposta, agora, aqui no Virando Jogo, Vai e Vem com Luciano. Luciano, o que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Investir. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Paciência. Interessante as respostas. Sua maior alegria? Não entendi. Sua maior alegria? A minha esposa. Seu diferencial? O bom senso. Quem é Luciano? Cristão, investidor, esposo, amante de tudo e gosta de ajudar as pessoas. Perfeito. Luciano, gostaria que você se despedisse dos nossos internautas, deixasse aqui para a gente aqui uma mensagem de que, efetivamente, o que o investimento sem filtro pode ajudar na vida das pessoas. Perfeito. Investimento sem filtro. O nosso objetivo é simplesmente esse, ensinar vocês a investir de forma clara, de forma transparente, de forma verdadeira, sem enganação, sem fingimento, mas você entendendo aquilo que você está fazendo e você verificando que com R$1 você é capaz, você pode investir. E você pode pensar, poxa, mas R$1 eu vou ter rentabilidade? Aí que está o processo de constância e consistência. Quanto mais você vai investindo, mais você vai conseguindo adquirir para investir mais, e vai ver aquele seu tantinho tornar-se um tantão. Eu finalizo pedindo que Deus te abençoe, que você nos acompanhe e que você jamais perca a visão daquilo que Deus tem preparado para ti. Muito obrigado, Luciano. Gente, olha que bate-papo super interessante. Conversamos aqui sobre investimento. E eu não quero e não posso deixar para depois de mencionar aqui a Edebrindes. Edebrindes, que é o nosso parceiro aqui. São mais de 4.000 itens que você pode acessar lá no www.edebrindes.com.br ou vendas@edebrindes.com.br. Está aparecendo na tela para você, é um dos nossos parceiros comerciais e você também que está do outro lado pode estar conosco aqui na nossa super live todas as terças-feiras, aqui no programa Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum, e você vai ter acesso a esses brindes sensacionais da Edebrindes ou vai ter acesso a um público seleto que nos acompanha aqui no Virando Jogo. E agora eu vou convidar você para o nosso Banco de Ideias. No nosso Banco de Ideias, eu vou trazer para você uma mensagem diferenciada. Toda terça-feira eu quero trazer para você um conhecimento que vai contribuir para o seu crescimento. E no nosso Banco de Ideias de hoje, eu quero falar sobre o que nós chamamos, qual que é o posicionamento correto para que eu possa ter uma vantagem competitiva e fazer com que os meus colaboradores possam ser mais efetivos. A partir de agora, Banco de Ideias comigo, Marcelo Salum. Existem 3 posições que são estratégicas dentro da empresa. Nós temos o operacional, que são aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem no dia a dia. Então, é a garantia da atividade diária, a garantia da rotina, do processo, da constância e da efetivação. No segundo patamar, nós temos os profissionais, os colaboradores que estão no posicionamento tático, ou seja, eles vão direcionar
ações específicas com um foco a médio prazo. Ou seja, ele está ali na tática, eles são aqueles supervisores que ajudam você a fazer o negócio acontecer. E existe também o posicionamento estratégico, que é para você empreendedor, que é para você empresário, que precisa ter uma visão macro, que precisa acompanhar o que está acontecendo, que precisa buscar novas ideias, novas soluções, trazer para o seu negócio novos parceiros comerciais e estabelecer uma vantagem competitiva. A partir do momento que nós temos essa segmentação estratégica, tática, operacional, você vai fazer com que o seu negócio seja muito mais lucrativo, rentável e que dê resultados. É isso no nosso banco de ideias de hoje. Chegamos ao final do nosso Virando o Jogo e eu quero aqui chamar a sua atenção para um momento, nós estamos aí aliás, hoje é dia 2 de outubro, Primeiro de outubro? 1º de outubro nós estamos aí próximos a participar do maior evento de varejo que vai acontecer em Nova York de 12 a 16 de janeiro de 2025, que é a NRF, a National Retail Federation, que é o maior evento de varejo que acontece em Nova York, e eu quero convidar você para fazer parte da delegação do IBVV, juntamente com a FGV de São Paulo. E você pode saber mais através do telefone 98425-2384. É um encontro nessa feira de varejo, onde nós estaremos lá com grandes CEOs, com grandes empreendedores, empresários, e vamos ter acesso também à maior feira, onde nós temos lá toda a disrupção, tecnologia e inovação. De 12 a 16 de janeiro de 2025, faça parte você também dessa delegação da região norte, que vai somatizar com a delegação da FGV de São Paulo e do Brasil. Isso posto, meus amigos, chegamos ao final de mais um Virando o Jogo, comigo Marcelo Salum. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência e quero dizer que hoje foi um programa super especial, feito com muito carinho, e nós falamos aqui de um tema que é extremamente relevante. Eu tive o prazer de conversar aqui sobre como investir nos dias atuais. E o Luciano Gonçalves, ele trouxe para a gente todas as particularidades, o que é mais relevante, como que nós podemos e devemos começar esse processo de investimento. Ele falou aqui da necessidade da constância, da efetividade, para que a gente possa alcançar voos maiores e, consequentemente, ter um futuro mais promissor. Agradeço a você por mais essa oportunidade, agradeço aos meus internautas, telespectadores e especialmente ao Luciano dos Santos pela sua presença. Luciano, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui e espero que, efetivamente, o investimento sem filtro possa ajudar muitas pessoas. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, até a próxima semana. Comigo, Marcelo Salum, e mais um Virando o Jogo.